Bem-vindos sejam todos os meus irmãos aí do Facebook e bem-vindo também os meus irmãos do YouTube. Ora, o tema da nossa mensagem é o adultério espiritual. Vamos ler o que disse o apóstolo dos gentios em Romanos capítulo 7, versículo 1 e 4. Porventura, disse Paulo à igreja de Roma, ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, está desobrigada ficará da lei conjugal. 3. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. 4. Assim, e desta mesma forma, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. O corpo de Cristo tinha um nome, chamava-se Jesus de Nazaré. Então diz que por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Sabedoria entre os perfeitos e mente de Cristo ativada. Vamos fazer uma breve confissão de fé. Senhor Jesus, eu te louvo, te exalto e te agradeço por mais esta oportunidade ímpar, que é pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Me ajude, me dê força nas minhas cordas vocais e me use, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo de Deus aqui reunido diga amém. Amém. É muito importante, você que está em graça, saber dividir o Cristo histórico, o Jesus da cusparada, da Via Crucis, judeu, do Cristo ressuscitado, porque não são os mesmos, são manifestações diferentes. O Jesus histórico, você vai ler daqui a pouco, nasceu debaixo da lei com uma missão de resgatar os que estavam debaixo da lei. O Cristo ressuscitado pôs fim à lei. O fim da lei a Cristo, é Cristo, com uma missão: tirar ordenanças e mandamentos da vida dos gentios. Os gentios foram adotados na sua natureza carnal por Cristo e não devem viver mais as ordenanças do antigo pacto. Pregamos isso domingo passado. Então, quando você mistura Jesus de Nazaré com o Cristo ressuscitado, você faz uma salada espiritual. É por isso que quando nós falamos alguma coisa, as pessoas que têm véu doutrinal, aí diz assim, mas olha o que Jesus disse. O que ele disse, disse debaixo da lei, para quem estava na lei. A nossa doutrina está nas 14 epístolas de Paulo, que foi dada ao Cristo ressuscitado. Isto é quem anda em graça. E o Senhor tem contra quem anda de uma outra forma? Eu não sou contra nem o meu filho, meu amado. Não sou contra ninguém. Eu estou aqui para te revelar os mistérios do evangelho da graça de Deus. Então, Paulo faz uma analogia do casamento entre um homem e uma mulher.
Paulo diz no texto que a mulher está submetida, pelo menos parece ser uma lei que existia entre os coríntios, porque Paulo não pregava a lei de Moisés. Suponho eu que era uma lei local, porque a lei hoje, você não é obrigada a ser esposa nem esposo de um homem enquanto ele vive. Se ele perdeu o respeito, houve agressão, bateu, tentou matar, você fica divorciada, está livre para casar com quem quiser, contanto que seja, eu espero, uma pessoa de Deus, para você não cair de novo neste calabouço. Então Paulo faz uma analogia, dizendo que enquanto o homem viver, isso parece que era uma lei local, porque Paulo diz aos que conhecem a lei, porque Paulo não prega a lei, Paulo prega a graça. Então Paulo diz que esta mulher estava presa ao homem enquanto ele vivesse. Depois ele diz no versículo de número 2, que se esta mulher, ora, a mulher está ligada pela lei enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, então quer dizer que uma vez que o homem morria na cidade de Corinto, eu acho que não havia um juiz de paz para dar carta de divórcio, e a velha tinha que ficar debaixo daquela cachaça, até o cara morrer. Olha que crueldade, hein? Então Paulo dizia, se ele morrer, você está desobrigada do mandamento, da submissão, das ordenanças dele. Você está desobrigada da lei conjugal. Isto é uma analogia que Paulo está falando. Depois ele diz no versículo de número 3, de sorte que esta mulher será considerada adúltera se o marido que estiver vivo, ela se unir com outro homem. Então a mulher está aqui, o homem maltratando ela. Não quero você na casa da sua mãe, não quero você isso, você fez o cuscuz azedo, eu não sei o que, e pá, e bate. A vontade dela é largar ele, não poderia, havia uma lei local. A carne dela dizia, eu vou trair. Paulo disse, se você fizer isto, você será considerada adúltera. Você tem que aguentar as pontas. E depois Paulo diz, porém, se morrer o marido, ela está livre dessa lei que obriga ela. Você imagina um marido que quer o teu sacrifício? Você trabalha, tinha que dar o dinheiro para o marido. Chegava em casa, arrumar a casa, toma pancada. E você é ali obrigado, havia uma lei sobre você. Paulo diz, e se ele morrer, você está livre da lei e você não será adúltera se você contrair novas núpcias. Isto era uma analogia para que os meninos lá em Corinto, em Romano, desculpa, eu falei Corinto, para que as pessoas lá em Roma entendessem o que Paulo ia falar. Olha então o que ele diz no versículo de número 4. Assim, meus irmãos, Paulo agora volta para o sentido espiritual da coisa. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Nós morremos ou continuamos na lei? Estamos mortos para a lei. Diz que foi por meio do corpo de Cristo. Para que nós morremos para a lei? Para continuar servindo a Jesus de Nazaré. Para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, com a finalidade de que frutifiquemos para Deus. Pegou o sentido? Pegou a analogia? Então hoje, você está casado com o que? E ainda chamando pelo que andava lá em... Então você está em adultério espiritual.
Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de quem? Então você está em adultério espiritual porque você morreu. Esse Jesus, filho de Davi, era o da lei, era o Cristo histórico, andou debaixo da lei. Se você clama por Jesus, filho de Davi, e a revelação diz que você pertence ao ressuscitado, alô, abençoado, você está em adultério espiritual. Agora, se o adultério entre homem e mulher traz consequências gravíssimas, e o adultério espiritual significa que você está infiel ao Cristo ressuscitado, que é o teu esposo atual, porque o outro morreu. O outro foi à cruz, pagou os pecados, e suas últimas palavras foi: está. Quando ele ressuscita, ele passa 40 dias ainda no corpo de Jesus de Nazaré, dando instruções aos judeus. Depois ele é assunto aos céus, volta à sua única forma, que é o Espírito. Só então depois encontra Paulo no caminho de Damasco, mas não é num corpo físico, nem como Jesus de Nazaré. Encontra Paulo como Cristo ressuscitado, o marido da igreja. Ora, se o marido da igreja é o que ressuscitou, e esta mulher, na analogia de Paulo, é a igreja. Se a igreja está casada com o ressuscitado, por que clamam por Jesus de Nazaré? Porque Jesus de Nazaré é a maior fonte de renda do mundo. Fazem filmes, cantata de Páscoa. Ele está submetido a Maria. Maria é a autoridade diante de Deus, e ele numa cruz. Alô, abençoado, me perdoe o cardeal, o arcebispo de Roma, que deve estar me ouvindo. Tomara Deus, Maria não pode pisar na cabeça de serpente, como disse o padre. Maria morreu. O único que ressuscitou e deixou o túmulo vazio foi Jesus Cristo. Maria não pode pisar na cabeça de serpentes. Querido, eu já ouvi canção dizendo assim: o homem da mão furada está passando no nosso meio. Ora, se o homem da mão furada está passando no nosso meio, significa então que ele não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, é vã a minha fé. Estamos todos nós debaixo do nosso pecado e estamos contra Deus, asseverando nesta manhã que ele está ressuscitado, sentado no trono do universo, governando todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas a sua mão não está furada, esteve. Ele não tem mais uma coroa de espinho, ele tem uma coroa de glória. Esta coroa que é a igreja da graça o coroa nesta manhã e fará eternamente. Ele não pode ser ferido, ele não pode mais morrer, ele não pode ser humilhado. Ele é rei de reis, é senhor dos senhores. Então, se a igreja está hoje casada com o que ressuscitou, e quem diz isto não sou eu, porque amanhã, segunda-feira, meu irmão, eu vou para Jacarepaguá, o meu refúgio. Fui. Vocês não me acham nunca mais. Diz que por meio do corpo de Jesus de Nazaré, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E vem a palavra, a fim de que se frutifiquemos para Deus. Então você só frutifica para Deus quando você sai do adultério espiritual. E você, como igreja, a mulher, adore a um só. Qual? O que ressuscitou. A igreja tem dois. Entra lá. Tem igreja aí que tem placa lá. Igreja dos Nazarenos. Nazareno.
Olha, preste bem atenção. Enquanto Jesus de Nazaré estava vivo, ele não era o Cristo. A palavra Cristo, do grego Christos, significa Messias, Messias. Enquanto ele estava vivo, ele era Jesus de Nazaré, o Filho do homem. Ele só passou a ser o Cristo quando ele ressuscitou. Então os pastores dizem assim aos seus membros: você não pode adulterar. Verdade. Mas eles adulteram. Adulteram como? Poderia me gritar um pastor: eu não adultero, eu sou fiel à minha mulher. Você adultera com o outro Cristo que morreu, com o Cristo histórico. Espiritualmente, você e o ministério onde você prega Jesus de Nazaré estão em infidelidade conjugal com o Cristo ressuscitado, servindo ao Cristo ressuscitado e clamando a Jesus, o filho de Davi. Se Jesus é o filho de Davi, não quero ser prolixo, então ele não ressuscitou. Então olha o que diz Romanos capítulo 2, versículo 17 ao 22. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, 18, que conheces a sua vontade, e aprovas coisas excelentes, sendo instruído na lei, não é na graça. 20. Tem um 20? 19? É a febre. Que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas. 20. Instrutor de ignorantes, mestre de criança, tendo na lei, não é na graça, a forma de sabedoria e de verdade. 21. Tu, pois, que ensinas a outro, tu não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não deve furtar, furtas. 22. Dizes que não deve cometer adultério. São adúlteros. Mas eu não traio a minha mulher. Não é dessa traição. Eu espero que isso nunca aconteça. A traição é pior. Vocês estão em infidelidade conjugal. Vocês estão casados com o Cristo ressuscitado e praticando as mesmas coisas de Jesus de Nazaré. Debaixo da lei do Cristo histórico. E quando você diz que não deve jejuar, ele diz: mas Jesus jejuou. Mas o Jesus que jejuou é o Jesus histórico e ele não é mais o teu marido. Você está livre dessa lei conjugal. Mas Jesus se batizou. Ei, quem se batizou não foi o Cristo ressuscitado. Quem se batizou foi o Jesus histórico. E como ele morreu e as suas palavras está consumado, você está livre dessa lei conjugal. A igreja do novo pacto está casado com o ressuscitado, e sobre as suas vidas ele tirou mandamento e ordenança. Neste novo casamento vocês estão livres. O antigo marido, que na verdade não era marido. Marido é o de hoje. O outro era noivo. O antigo noivo tinha lei, cumpria a lei, era judeu. O marido atual, que a aliança é eterna, que te ama incondicionalmente, que pagou o preço, este aqui tirou mandamentos e ordenança das nossas vidas. Então, seguir a Jesus de Nazaré é seguir a lei de Moisés, porque as suas práticas religiosas eram segundo a lei de Moisés. Gálatas capítulo 4, versículo de número 4, está um clássico entre nós, olha aí. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Qual era o nome de filho de Deus antes da cruz? Jesus de Nazaré.
Então diz que Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a... Então tudo o que ele praticava era a lei de Moisés. Quando ele jejuava porque estava debaixo da lei. Quando ele comia a Páscoa, que os crentes chamam de ceia, que não é ceia, é Páscoa judaica, ele praticava porque ele estava debaixo da lei. Mas o meu marido não é judeu. Eu não estou obrigado a esta lei conjugal. Eu estou livre desta lei por meio do corpo de Cristo. Diz que ele nasceu de mulher, nasceu sobre a lei. Para quê? Para quê? Coloca o 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Só que muitos ainda não sofreram esse resgate, ainda continuam na lei, mas nós vamos resgatá-lo pela pregação do Evangelho. Então, seguir a Jesus de Nazaré é seguir a lei. E se eu seguir a lei, Cristo então morreu em vão. E foi isso que Paulo explicou em Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Olha aí. Porque eu, mediante a própria lei, ainda continuo vivo para a lei. Não, eu morri para a lei. Com o fim de quê? De viver para Deus. Eu estou crucificado é com Cristo, não é com Jesus de Nazaré, é com Cristo. Versículo 20. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive no monte? Não, o quê? Quem disse que não? Quem disse não aí? Quem está em adultério espiritual aí, meu amado? Pergunta os crentes se ele não vive no monte, se eles não vão buscar ele lá. Se vai buscar no monte é porque ele está lá. Concorda comigo? Claro. Você perdeu 10 reais no banheiro, vai lá buscar. Então os 10 reais estão lá. Você não pode perder 10 reais no banheiro e buscar lá na Vila da Penha. Mas se os crentes vão buscar Cristo no monte, Cristo está lá. Paulo disse, não. Cristo vive em nós. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. 21. Eu não anulo a graça de Deus. Agora, se a justiça é mediante a lei, segue-se então que o Cristo morreu em vão. Então, se eu tenho que praticar todas as coisas que o noivo, que ele não era esposo, vou te mostrar já já, Jesus de Nazaré não era esposo da igreja, ele era noivo. Volta lá, Marcos capítulo 2, versículo 18. Olha essa passagem aqui, olha quantas revelações tem no estudo só. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Grifa para mim branquinha aí, Miguel, por favor. Alô, pessoal de Moçambique. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Quem é que estava jejuando? Os discípulos de Jesus, a igreja? Quem é? Quem? Os fariseus tinham poder de Deus? Os fariseus tinham unção de Deus? Tinha comunhão com Deus? Se eles estavam jejuando, é porque o jejum era uma prática dos judeus. Era a lei de Moisés. E o que a igreja faz? O que o pastor em adultério espiritual faz? Jesus jejuou. Vocês têm que jejuar também. Está me colocando debaixo da lei conjugal do antigo noivo. Eu estou livre disso. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus? Alô! Mas os discípulos não jejuam. A pergunta que eu faço é: enquanto Jesus de Nazaré estava lá em Jerusalém, os discípulos dele jejuavam? Não. Mas os discípulos dos pastores jejuam. Ora, se os discípulos dele, noivo, não jejuava, muito mais hoje que eu estou casado. Depois diz a resposta, versículo 19. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto Então quando ele estava lá em Jerusalém, ele era e a igreja sua noiva. Só que da cruz,
A aliança da lei saiu da mão direita e entrou aqui no dedo esquerdo da graça. E daqui, nem morte, nem vida, nem altura, nem um principado, nem potestade, nada pode nos separar do amor do esposo. A aliança agora é eterna. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem. Podem ou não podem? Não podem. E o pastor vem aqui e diz: segunda-feira das almas, eu quero todo mundo em jejum. Ele disse: enquanto estiver presente o noivo, não pode jejuar. É que numa analogia, o noivo não mora junto, né? Eu, quando era noivo da minha esposa, e eu namorei naquele tempo que ela sentava lá, o pai dela no meio, e eu aqui. Hoje o velho, quando chega lá, mas eu agora, velho, eu falo alguma coisa aí agora eu estou casado, minha irmã. Então o noivo não tinha o compromisso de estar presente todas as horas. Jesus disse então no versículo de número 20: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo então jejuarão. Sim, o noivo saiu na sexta, ficou fora no sábado, mas no terceiro dia ele já voltou como esposo. E ele disse: agora, eis que eu estou com vocês todos os dias da minha vida, das vossas vidas, estamos juntos para sempre, porque casado uma vez, casado para sempre, uma vez com Cristo para sempre, uma vez nele para sempre, todos os dias. No terceiro dia, o noivo foi à cruz. No primeiro dia, o noivo foi à cruz, pagou o preço, venceu a cúria romana, ressuscitou. E quando ele volta, ele não volta mais como noivo e nem como Jesus de Nazaré para a igreja. Apesar de ter ficado 40 dias dando instrução para os discípulos da circuncisão, a igreja da graça tem um esposo que não é Jesus de Nazaré, é o Senhor e Cristo. Disse o livro de Atos no capítulo 2, no versículo 36, bota aí: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus, o de Nazaré, o filho do carpinteiro, este Jesus da via crucis, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora não é mais um judeu andando pelas ruas de Jerusalém. Agora é o Cristo vivo andando em edifício, não de pedras, mas andando em edifício humanos, porque nós agora somos a morada dele. Ele havia dito isso aos judeus, mas os judeus não entendiam, tinham um véu. Mas ele já havia avisando que ele não seria mais Jesus de Nazaré após a cruz. A igreja até hoje não entendeu que a cruz foi um marco divisório. Antes da cruz, Jesus de Nazaré. Depois da cruz, o Cristo ressuscitado. Antes da cruz, Jesus de Nazaré debaixo da lei. Depois da cruz, o Cristo ressuscitado e a sua graça incondicional sobre a vida daquele que ele amou e escolheu desde antes da fundação do mundo. E a igreja vive num adultério espiritual, porque está amando a dois. Ele já havia dito para ninguém amar nem a Deus e a Mamon,
parou até aí e disse: eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar. O tempo da revelação chegou, não disse Jesus de Nazaré, e digo eu: vocês não podem adorar a dois senhores, ou vocês amam o ressuscitado, ou vocês ficam com o de Nazaré. Se o Nazaré morreu e vocês servem ao ressuscitado, a posição de vocês diante de Deus são de adúlteros espiritual. Mas nessa manhã, pela unção do Espírito Santo, está quebrado esse adultério, e vocês vão se render ao Cristo ressuscitado, o único soberano, o Rei de reis, o Senhor dos senhores. Ele não pode dividir a sua glória. E ele disse aos judeus, João capítulo 14, versículo 16, olha aí. Terra. E eu rogarei ao Pai. Olha, meu amado. Hoje, com os olhos iluminados, eu consigo ver isto. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o mesmo. O outro quer dizer o mesmo que estava falando, ou o outro? A igreja quer o mesmo. Pedro disse: não, de maneira nenhuma isso aconteça. Senhor, tu quer que eu faça uma tenda para você, para Moisés e para Elias? Pedro, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Eu sou noivo de vocês debaixo da lei, mas virá um maior. Ele vai guiar vocês em toda a verdade. O ministério será do Espírito. Vocês vão andar no Espírito. O Espírito vai lavar, vai regenerar, vai libertar vocês das algemas e da escravidão da lei. Deixa eu ir, Pedro. Pedro não pode. Ele diz: sai, Satanás. Eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês de vez em quando. Quando? Para sempre. Depois ele diz no versículo, tem o 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conhecereis, porque ele habita. O de Nazaré não habitava. Ninguém era templo do Espírito Santo ainda. O templo era lá em Jerusalém. Quando Lázaro morreu, ele disse: olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele não podia estar em vários lugares, a carne o limitava, mas o outro, o marido da igreja, está em todos os lugares e habita em cada um de nós. Aonde você estiver, Deus está presente na tua vida. O outro, o tempo está corrido, mas eu vou te mostrar trechos de uma mensagem que eu estou preparando. Olha essa palavra, João capítulo 14, versículo 30. João capítulo 14, versículo 30. Tem? Já não falarei muito convosco, o Jesus de Nazaré, porque aí vem o príncipe deste mundo. E ele, o príncipe do mundo, nada tem em mim. Meu irmão, meus irmãos, e as pessoas dizem: o príncipe do mundo é o diabo. Outros disseram: o príncipe do mundo é Caifás. O príncipe... Alô, escute, esta palavra príncipe ou principado é governador. O governador deste mundo, do mundo Aion, do mundo Ocumene e do mundo Cosmos é Jesus Cristo. Não existe diabo como governador de nada. Diabo é um mito, é uma invenção, é para colocar medo.
O governador dos povos não é o diabo, é Cristo. E ele disse: eu já não vou falar muito, estava indo para a cruz, porque aí vem o príncipe do mundo, daqui a 3 dias, e esse que viria, o outro Consolador, não tem nada a ver com o Nazareno. O que vem aí é aquele que vai lavar, e já lavou, regenerar a igreja, e agora quem estiver nele, que não tem nada a ver com o de Nazaré, passaria a ser uma nova criatura. Então quando ele diz, o príncipe do mundo está julgado, no original é expulso, porque Jesus seria expulso, seria crucificado. Olha o que diz Isaías 55, 4 e 5, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Deixa eu embolar um pouco a tua mente com mocotó e um pouquinho de rapadura. 55, versículo 4 e 5, olha aí. Tem aí? Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. É o diabo? Quem é esse aqui? Calma, versículo 5 diz: eis que chamarás a uma nação que não conheces, os gentios, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti. Estamos aqui no teu trono, por amor do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, porque este, o Cristo ressuscitado, o Espírito de Deus, te glorificou. Então quando ele disse príncipe, quem era? Ele. O Espírito de Deus, que hoje ele é o Espírito. Hoje ele não é Jesus de Nazaré, mas acerca do príncipe, Isaías já havia profetizado. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, olha aí, olha aí, olha aí, vamos lá, tem? Ria. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, o governo, está sobre os ombros do diabo. O principado, o governo, archon do grego, estava sobre os homens de quem? De Cristo. Ele é o príncipe, ele é o governador dos povos, ele é o governador de todos os mundos, que existe vários mundos. Existe o mundo cosmos, o visível, existe o mundo aion, da perdição, existe o mundo ocumene, que é o mundo dos salvos. De todos os mundos, Jesus é archon, é governador sobre todos. O potentado e a autoridade está sobre os seus ombros. Hoje ele não é mais Jesus de Nazaré. Chamar Jesus de Nazaré é dizer, eu estou em adultério espiritual, porque hoje ele é o Espírito. 2 de Coríntios 3, 17 e 18. 10 minutos para terminar, não é possível. Ah, meu amado, hoje é pão com mortadela, não é possível. Ora, o Senhor é o Jesus de Nazaré. Então tem 2 senhor. Que a pessoa diz, eu sirvo a Jesus de Nazaré, o meu Senhor. Então, alguma coisa aqui está errada. Eu espero até que seja eu, porque ali diz que o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não há lei, não há algema, não há escravidão, não há ordenança, não há mandamento. E quem está nesse Espírito aqui, diga glória a Deus. Receba a liberdade que há em Cristo. Segunda de Coríntios 5, versículo 15 e 17. E ele morreu por todos, para que os que vivem
não vivam mais para si mesmo, mas para Jesus de Nazaré. Grifa aqui, meu amado. Grifa aí, grifa lindo aí, grifa lindo, grifa lindo. Lindo assim, ó. Então aí está a palavra. Você tem que viver para Jesus de Nazaré, ou você tem que viver para aquele que ressuscitou? E aquele que ressuscitou tem mão furada? Não, é espírito. Aquele que ressuscitou jejua, mandou você jejuar? Não, é espírito. Aquele que ressuscitou batiza nas águas? Não, batiza com o Espírito Santo. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e vem a bomba. Segura aí que eu vou tirar o pino. Assim que nós, o povo da graça de Deus, daqui por diante, da cruz para cá, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes da cruz conhecemos a Cristo segundo a carne, Jesus de Nazaré, já agora não conhecemos desse modo. Conhecemos como? Como o Senhor e Cristo, como o Cristo ressuscitado, como o Espírito. Um dia Jesus estava pregando, entrou no templo para ensinar os doutores. Ele, como carpinteiro, os escribas e os fariseus olharam e falaram: de onde vem a sabedoria deste? E hoje os mestres da igreja, quando me ouvem pregar, perguntam: de onde vem a sabedoria deste? Do meu coração que se rasgou diante de Deus, da minha paixão e da injustiça que vocês cometem contra os filhos de Deus, do desejo de ver essas pessoas que foram humilhadas, que tomaram o dinheiro delas. Muitos morreram sem ver a alegria, sem curtir o sol, sem poder ir à cachoeira, porque vocês disseram que a cachoeira era da Pombagira. Muitos morreram sem poder ir a uma praia, sem poder ir a um shopping. Esta justiça dessas pessoas que morreram, hoje paira sobre os meus ombros, para declarar que vocês nunca mais vão enganar ninguém. As suas portas vão fechar, vocês terão que trabalhar, e o povo de Deus reinará em vida e viverão em perfeita vitória. E um deles foi lá na internet e me disse: o senhor ousa fazer isso? Que o senhor vai ver o que a gente vai fazer com você. Eu disse para ele: quá, quá. Porque agora deu ruim. Porque agora a graça se multiplicou e está em todo o Brasil e vai alcançar o mundo. Não é Geraldo, é o Espírito da graça de Deus que está em você, 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 que está em você. Já era. Deu ruim. Estamos infectados por essa palavra. A peste nos pegou quando Paulo rasgou o verbo lá em Jerusalém, que abriu o coração, e a sua pregação entrou como espada afiada de dois gumes. Os sacerdotes e os fariseus disseram: matem este homem é uma peste. A peste chegou no Brasil para ficar. Graça neles, graça neles, graça neles, graça. A igreja de Cristo não é a noiva de Jesus. A igreja de Cristo não é a noiva. Jesus de Nazaré não é nosso noivo. A igreja de Cristo é a esposa. Noiva não se tem compromisso, não paga conta, não protege, não paga as dívidas.
O homem só assume a mulher quando casa definitivamente. E ele casou conosco. Ele é contra o divórcio. Se é contra o divórcio humano, ele não pode nos desposar. Ele nos ama com amor eterno. Estamos casados para sempre com o Cristo, que é Rei de Reis, é Senhor dos Senhores. A segunda epístola de Paulo, no capítulo 11, versículo 1 e 3. Olha lá. Quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura. Uia, mas eu acho que o pessoal dizia, esse cara está louco. Falar que nós não devemos mais a conhecer o Cristo segundo a carne, esse cara está louco. Aí um dos apóstolos pegou uma carta e diz, se alguém diz que Jesus não veio em carne, não é o Espírito de Deus. Paulo não disse que ele não veio em carne, ele veio em carne, nós confessamos isso. O que nós declaramos é que ele hoje não está em carne, ele é Espírito e habita em nós, é isso que nós declaramos. Veio em carne, cumpriu a sua missão e está sentado no trono do universo e governando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quisera eu me suportasse mais um pouco na minha loucura, pregou Paulo, suportai-me pois. 2, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só noivo. Paulo disse, eu zelo com vocês com zelo de Deus, e esse zelo chama-se graça, a sã doutrina, para apresentar vocês como esposa, não é como noiva. A igreja não é a noiva de Cristo, é a esposa. Cristo não é o noivo, é esposo. Para apresentar como virgem pura, não é a uma mulher, igreja adúltera, esfarrapada. A igreja está aí esfarrapada, com doutrina de homens, com mandamentos de homens, com levanta saquinho, com acende vela, com fogueira santa, com tudo que é doutrina de homens maus e perversos. Mas Paulo disse a vocês que têm olhos iluminados, que são os remanescentes da graça, eu zelo com vocês, eu cuido de vocês, eu alimento vocês com as palavras da doutrina para apresentar a vocês a Cristo. Não é a Jesus de Nazaré, é o Cristo ressuscitado, o marido, o cabeça da igreja. Ele é o nosso marido, ele é o nosso provedor. O homem é o cabeça da mulher, e Cristo, como nosso marido, o cabeça da igreja. E Paulo explicou também a igreja de Éfeso. Olha lá, capítulo 5, versículo 25. Maridos, outra analogia. Amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Ah, meu irmão, isso me machuca muito. Porque eu vejo a igreja, sabe? Esposa de Cristo. Você vem num lugar para crescer na graça e no conhecimento, mas é tanto diabo, é tanto Exu. Bota a mão na cabeça e que Deus me mostra agora um canguru perneta. Agora já não é mais um canguru perneta, transformou num saci alado, e o saci alado pula pouco, voa demais. Ah, meu amado, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Não condenou, não atacou, não julgou, se entregou por ela. Quem é a igreja que Cristo se entregou aqui pela internet? Diga Abba Pai. Cristo se entregou por vocês. Versículo 26, para que se entregou por ela, para que a santificasse,
tendo-a purificado por meio da lavagem da água do batismo, da água do batistério, do rio Guandu, vai, do Rio Jordão pode, do Rio Jordão, do Rio Jordão pode. Se do Sarapuri é que não pode mesmo. Se entregou por ela para santificar a igreja, e essa igreja somos nós, para santificar a igreja, tendo-a purificado. Ui, a igreja está purificada. E o pastor chega aqui e diz assim: o Espírito Santo está me dizendo que tem um irmão aqui imundo. Tem quem imundo? Aqui estão todos lavados e purificados por meio da palavra. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo igreja pecadora, igreja zerave, igreja o quê? Não. Eu posso ouvir a voz da igreja gloriosa dizendo glória a Deus. Igreja gloriosa. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Porém a igreja, esposa do Cristo ressuscitado, é santa e sem... Quem recebe? Meu amado, se tem um povo que tem direito de cantar, dançar, pular, fazer festa, fazer churrasco, comer picanha, dançar, somos nós, meu irmão. Somos o povo mais alegre do mundo. O profeta disse: óleo de alegria ao invés de tristeza. O pai tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. O mais velho era lei, turrão. Nunca comi um cabrito porque é pecado. O mais novo da graça tinha liberdade, não vigiou, usou a liberdade para dar lugar à carne. Foi para o mundo. O mais velho me disse: olha lá, Deus vai soltar a mão. Estou aqui na casa do meu pai, ô terra. Diz que aonde ele foi, a disciplina do pai foi atrás. Diz que lá naquela terra ele virou o Bob Esponja. Ele bebia tudo, ele comia tudo, ele cheirou tudo. Ele quis comer comida, alguma coisa. E diz então que nem as alfarrobas dos porcos davam a ele. Mas o pai o olhava pela janela da eternidade. Era filho, fazia parte da igreja, era esposa. E um dia, como acontece e acontecerá com todos os eleitos, que estão dentro desses alçapões, sendo manipulados e enganados com falsas promessas, com falsas profecias. Diz que um dia, cansado de comer alfarroba de porcos, como eu estava, como você estava também, diz que ele dá um giro 360 graus em torno dele e diz: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Há uma igreja se reunindo no Sarapuí pela internet, se alimentando do pão vivo que desce do céu, e eu aqui no sistema morrendo de fome. Que ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Mas ele disse que ia se levantar, e se levantou. E quando ele
ele chega, ele disse: Pai, eu pequei contra ti e contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai disse: tu és meu filho. Faltou pão e comida lá. Não era a economia daquele país, era a minha disciplina. Os da lei fica por obrigação, os da graça saem por causa da liberdade que dão à carne, mas o Espírito de Deus as busca. E quando ele chega esperando açoite, o pai deve ter dito: já sofreu demais. Põe o meu anel, dê um banho nele, bota as melhores alparcas, põe o meu boi que está lá cevado, tira a picanha e faz o melhor churrasco, porque tem festa hoje. E chama o sanfoneiro, e o sanfoneiro gritando: eu nasci só para te adorar, eu nasci só para te adorar. E vem o da lei, e vem o adúltero espiritual. Que alegria é essa aí? Que vocês estão rindo aí, cantando aí? Que festa é essa aí? Tá sabendo não, filho? Não, o que foi? Teu irmão voltou. Teu pai está gastando o teu dinheiro todo, porque dividiu a herança. O filho gastou tudo, a outra metade ficou com quem? O pai pegou tudo dele e disse: toma, vou fazer uma festa com você. Você está em graça, ele não precisa. Quem tem que se alegrar somos nós, meu irmão. Quem fez a praia foi teu pai. Quem fez o sol foi teu pai. Quem fez as coisas boas para você usufruir foi teu pai. Usufrua com moderação. Seja feliz, seja próspero. Tome posse da vida eterna. Viva a liberdade em Cristo Jesus. Viva! Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. 28, acabou não, filho, acabou não. Foi só um mantinho. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Alô? Como também Cristo faz com a... Deus disse: deixará o homem o seu pai e sua mãe e unir-se-á a uma mulher, e eles se tornarão uma só carne. Grande é esse mistério. Mas nessa manhã eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Vocês e Cristo são um só. Ele cuida e alimenta a cada um de vocês. Paulo disse: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. 30, porque somos membros do seu corpo. 31 tem: eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. 32, grande é esse mistério, disse o pregador da graça, e digo eu, mas eu me refiro a Cristo e a sua esposa, que está aqui, reinando em vida e em perfeita vitória. Toma posse, recebe, tu és o melhor de Deus. Deus está na tua vida, Deus está na tua vida, Deus está na tua vida, Deus está na tua vida. Ele ama, Ele cuida, Ele protege, Ele cura, Ele liberta. Ele faz isso pela sua palavra. Você recebe isso? Eu quero terminar com uma profecia. Eu estou com febre, meu amado.
dita por Paulo em Gálatas capítulo 4, 27, e que foi a profecia para a igreja dos gentios, lá no profeta Isaías 54, versículo 1. Canta alegremente, ó estéreo, que não desce a luz. Exulta com alegre canto e exclama: tu que não tiveres dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária, a igreja gentílica, do que os filhos da casada, diz o Senhor. 2, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. 3, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. 4, não temas, porque a igreja do novo pacto não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais lembrarás do opróbrio da tua viuvez. 5, porque o teu Criador é o teu noivo. Diga: o Criador é o meu marido. Que esta palavra sacie todo o teu desejo de justiça, e saiba vocês que ouviram o Espírito Santo, que tu tens um esposo que é Cristo. Saia do adultério espiritual e sirva ao Cristo ressuscitado, o único esposo da igreja da graça de Deus. Vamos ficar de pé.